Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje, continuando com a aula de botânica, nós vamos tratar das plantas superiores. E o primeiro filo que nós vamos tratar dessas plantas superiores, dando prosseguimento ao que a gente viu, é o filo das gimnospermas. Gimnos, que vem do grego nu e esperma, semente. Então são plantas que vão ter as sementes desprovidas de qualquer tipo de proteção em relação a elas. E uma novidade adaptativa delas, que vai ser aí com esse primeiro item está mostrando, é que elas vão ser as primeiras a aparecer com semente e grão de pólen. Essas duas estruturas deram para essas plantas uma independência da água. Isso não quer dizer que elas não vão precisar de água para viver, tá, gente? Precisa regar a planta, por favor. Mas o que quer dizer isso é que elas não vão mais precisar de água para completar o ciclo de vida delas, como a gente viu acontecendo nas briófitas e nas pteridófitas, né? Nesse caso, o grão de pólen ele vai ser levado ou pelo vento ou por polinizadores. No caso mais específico ainda da gimnosperma, principalmente pelo vento. São plantas que também constituem com as mesmas estruturas dos outros, como vasos condutores de seiva, raiz, caule e folha verdadeiros. E elas não vão possuir flor nem fruto. Então, quando você olhar uma gimnosperma, você não pode falar que você está vendo um fruto nem flor. As estruturas reprodutivas dele têm outro nome. O caule dele vai ser lenhoso. Nós temos então um caule que está bastante desenvolvido, vai produzir madeira, e as folhas deles vão ser alongadas e vão ser mais achatadas ou em formato de agulha. Basta você lembrar de um exemplo muito bacana que é o pinheiro. Quando a gente chega na extremidade dos ramos deles, nós vamos ver estruturas que nós vamos chamar de estróbilos. Olha, não precisa ficar preocupado com esse tanto de nome esquisito. Estróbilo nada mais é do que a estrutura que vai formar os gametas masculinos e femininos, ok? Então a gente chamava lá atrás na briófita de gametófito, na pteridófita de prótalo, e aqui nós vamos chamar de estróbilo. Esses estróbilos vão possuir formato de cone e eles podem ser masculinos e femininos. Em relação à semente, nós podemos falar o seguinte: ela é a estrutura reprodutiva das plantas e a função da semente é proteger e nutrir o embrião. Nós vamos ter algumas partes nela que são o embrião, que é a estrutura vegetativa que realmente vai dar origem a um novo vegetal, ela que vai fazer raiz, vai fazer caule, vai fazer folha. O embrião vai surgir depois da fecundação. Temos o endosperma, que vai ser uma estrutura de reserva, uma estrutura que vai abrigar glicose na forma de amido para fazer a alimentação desse embrião até que ele consiga fazer a primeira folha, que a partir desse momento ele vai conseguir fazer fotossíntese, mas até então não. E por último nós vamos ter o tegumento, que é a casca, que vai proteger isso tudo. A casca ela geralmente vai ser mais firme, mais rígida, para evitar a predação por indivíduos não desejáveis. Aqui estão exemplos de sementes de gimnospermas e agora o pinhão que a gente costuma comer. O ciclo de vida deles é um ciclo de vida que vai ser da mesma forma que os outros, que a gente chama de alternância de gerações, e a fase dominante vai ser o esporófito, que a gente entende como árvore. Aí a gente consegue ver esse ciclo dessa forma assim. Vamos começar pelo esporófito. Alternância de gerações por quê, hein, gente? Nós temos uma fase que vai ser com reprodução assexuada e a outra que vai ser por reprodução sexuada. Presta atenção que depois eu vou colocar um vídeo explicando melhor para vocês, vai estar na parte de dicas e curiosidades, que eu vou fazer um ciclo bem simples para você entender de uma vez por todas ciclo vegetal. Mas vamos nesse aqui agora. Nós vamos ter os cones, que vão ser os masculinos e os femininos. O feminino vai produzir o gameta feminino e o masculino vai produzir os grãos de pólen. Não precisa preocupar com esses nomes que estão aí, viu, gente? Nós estamos no fundamental. Então, isso daí é um ciclo que já está mais específico para ensino médio. Vamos só entender o processo. Os grãos de pólen eles vão ser levados pelo vento, no caso das gimnospermas, até encostar nessa região da futura semente. Assim que ele encostar ali, ele vai começar a alongar e a gerar uma estrutura que também é a primeira vez que a gente ouve falar dela, que é o tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai ser direcionado até o gameta feminino, onde vai ocorrer a fecundação. Ocorreu a fecundação, nós temos o desenvolvimento do embrião e assim que essa semente estiver madura o suficiente e ela estiver no local apto e propício para isso acontecer, ele vai germinar, gerando o indivíduo jovem, que a gente chama de broto. A partir dele vão ser formados os próximos esporófitos para dar prosseguimento nesse ciclo. Então, o esporófito gerou os estróbilos masculino e feminino, ambos geraram os gametas também masculino e feminino, respectivamente.
houve a polinização, da polinização nós tivemos a fecundação, na fecundação teve o desenvolvimento do indivíduo e por aí vai, seguindo esse ciclo eternamente. Ficamos assim então agora pelas gimnospermas e vamos passar para o último grupo das plantas superiores, que é o grupo das angiospermas. A palavra angiosperma vem do grego angios, que quer dizer urna, e esperma, semente. É um dos grupos mais variados do planeta Terra. Então agora essas plantas vão ter alguma coisa para envolver a semente deles. No caso, essa urna seria o quê? Pensa aí. Acertou quem falou fruto. As primeiras novidades adaptativas dessa planta são a flor, que a flor vai ser vistosa, bem colorida e com odores atrativos para polinizadores e vão produzir o néctar. Mas o que isso tem de diferença em relação aos outros indivíduos? Pensa comigo. Antes, as gimnospermas elas dependiam apenas do vento para fazer essa passagem. Já é melhor do que depender da água, que elas já podem ficar em ambientes mais secos. Mas mesmo assim, o vento não é um polinizador excelente. Quando essas angiospermas sofreram as primeiras mutações e apareceram mesmo no nosso planeta, elas apareceram com algumas folhas modificadas que foram coloridas e chamativas e que também possuíam uma substância doce que a gente chama de néctar lá no fundo e que atraía alguns insetos, pássaros, às vezes até mamíferos, para se aproveitar disso. E quando eles fazem essa coleta desse néctar para se alimentar, acaba que sem querer eles levam também um pouco do pólen para outras flores, fazendo com que a polinização seja mais efetiva. A segunda novidade adaptativa que nós vamos ter agora aparecendo nas angiospermas vão ser os frutos. Os frutos têm o papel de proteger a semente, para que ela não seja afetada por algum micro-organismo, algum indivíduo que venha predá-la, e vão também ajudar na dispersão. Só pensar no seguinte, imagina um pássaro que come uma amora, vai pegar, engolir as sementes inteiras, vai sair daquele local, às vezes viajar quilômetros de distância, e vai, por exemplo, defecar nesse lugar, fazendo com que essas sementes caiam num lugar alternativo, e por consequência, se tiverem a oportunidade, se tiverem uma condição bacana, elas vão vir a germinar, fazendo com que essa planta saia de um determinado local e consiga dominar outras paisagens, outras regiões. Então, galera, ficamos por aqui. A parte de anatomia vegetal, raiz, caule e folha, junto com flor e fruto e a consequente reprodução das angiospermas, eu deixo para o próximo vídeo, para não ficar muito longo. Se achou legal, dá um like. Se gostou, compartilha com a galera. Passa essa informação para frente. Divulga nos seus grupos de sala, grupo de WhatsApp, de Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula. Não esquece de inscrever no canal para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Marca lá aquele sininho para você receber no seu celular ou no seu tablet o aviso de que chegou vídeo novo. Um abraço e até mais!